pasta o DVD de Spinella. Era um dia chuvoso e estava tratando a depressão. Esse dia foi bem difícil para mim. Opa, esqueci de me apresentar. Eu me chamo Max e estou passando por uma fase terrível de depressão profunda. Fui obrigado a trancar a faculdade. Eu não tive mais dinheiro para pagar. Estou passando aperto com meus pais. E a faculdade aumentou muito o preço. Depois disso, nunca mais tive cabeça para os estudos. Por conta da minha vista, está bem desgastado. E a minha família não tem condições de comprar um óculos novo para mim no momento. Eu tive várias crises de choro. E foi horrível. Eu estou distraindo minha cabeça jogando jogos e assistindo filmes. E nesse dia chuvoso, decidi assistir um filme tipo desenho para matar a saudade dos bons e velhos tempos quando minha vida não era tão difícil. Em vez de pegar o celular e pesquisar por um filme, eu decidi ser bem retrô. Fui até a minha sala, liguei a TV e vasculhei a gaveta que estava cheia de DVDs e CDs. E no fundo da gaveta eu encontrei um velho saco, que eu nem me lembrava mais. Mas aquele saco era meu e lá dentro tinha vários filmes tipo desenho animado. E vasculhando eu encontrei vários clássicos como Coraline, Tinkerbell, Toy Story. E tem um filme tipo desenho animado que me chamou muita atenção. O nome era Steven Universo, o filme. A capa era normal. Não me lembrava daquele DVD. Então decidi pôr para assistir. E a parte que me chamou a atenção é que no DVD estava escrito DVD de Spinella. E é claro que é um DVD pirata, pois tinha um desenho de um pirata. Bem pequeno. Reconectei o DVD na televisão. O cabo tinha 3 pinos. Vermelho, branco e amarelo. Conectei nos buracos das cores iguais. O DVD é antigo, mas ainda funciona. Procurei pelo controle na gaveta e achei. E é óbvio que a pilha não ia funcionar, já que estava bem antigo e desgastado. Então eu corri pro mercado e comprei pilhas novas. E coloquei no controle do DVD as pilhas novas. Coloquei o disco no disquete, que são aquelas prateleirinhas de colocar o disco, e apertei para fechar. O DVD leu o disco e entrou. E apareceu o menu, e apertei play. O começo foi bem estranho. Em vez de começar normalmente, com o Steven junto com as Crystal Gems, o começo foi com uma tela preta mostrando o planeta natal das Crystal Gems. E cortou para uma cena onde as diamantes davam muita risada da diamante rosa. Elas não só faziam piada, como também faziam bullying com a diamante rosa. Se sentindo muito mal, a diamante rosa vai para o jardim. E lá eu vi a Spinella. E as duas começam a brincar bastante. Elas davam muita risada. Depois da diversão, a diamante rosa escuta o chamado das diamantes, falando que havia um novo planeta para ela explorar. E era o planeta Terra. A diamante rosa fica muito animada com a sua nova exploração, mas ela era egoísta e muito orgulhosa. E fez uma das coisas bem cruéis com a Spinella, que era sua parceira, sua melhor amiga. Então ela vai para o jardim com a Spinella e lá ela começa a cantar uma música. Nesse jardim nós vamos brincar. A regra do jogo é você me esperar. Aqui parada, quietinha ficar. Eu lembro que era mais ou menos assim a música. E depois disso, a diamante rosa vai embora. E a Spinella ficou anos e anos esperando parada. E de repente houve um corte brusco e mostra o jardim em decadência. E a Spinella, que antes estava sorrindo,
Agora tinha um olhar triste, seus olhos lacrimejavam, e ela não parava de pensar na diamante rosa e nos momentos bons que tiveram. Aí ela percebe que há um espelho ali na frente, e como ela ficou anos parada, ela acabou ficando com muita dificuldade para andar. Suas pernas até doíam e ela acabou sentando no chão, olhando para o espelho. E no espelho ela viu o planeta Terra, as Crystal Gems e o filho da Diamante Rosa, que era o Steven Universo. Ao bater os olhos, foi aí que a Spinella se tocou que se passou vários anos e que a Diamante Rosa não ia mais voltar. Então ela viaja para o planeta Terra com um injetor muito tóxico e sua foice. Aí a cena corta com a Spinella já no planeta Terra, colocando seu injetor na Terra. E ela começa a discutir com o Steven. E o Steven acaba explicando para ela que ele declarou paz mundial. Ele ainda pergunta para as Crystal Gems quem era essa. Frase que deixou Spinella muito furiosa, pois ela tinha certeza que Steven a conhecia. Aí começa uma cena de luta. E ela parte as Crystal Gems ao meio com a sua foice. E as Gems voltaram a ser pedras. E ela mete a foice no Steven. Sua parte humana ainda está intacta, mas só que a parte Gem dele ficou danificada. Com muito custo ele consegue tirar a foice de Spinella e ele a parte no meio. E ela também voltou a ser pedra. E a cena teve um corte brusco. E pulou para uma cena das Gems renascendo. A primeira foi a Pérola. A segunda foi a Garnet, mas só que dividida entre Rubi e Safira. E a terceira foi a Ametista. E a última foi a Spinella. Nenhuma delas não se lembravam de nada. Nem a Spinella. O Steven começa a brigar com ela, mas ele logo se toca que ela não se lembra de nada. Então ele faz de tudo para que elas recuperem a memória. Ele até pede ajuda para outras Gems, mas as outras Gems não sabem como ajudar. Eu vou até dar uma resumida, pois o Steven fica a maior parte do tempo do filme tentando fazer com que as Gems recuperem a memória, e ele até que consegue. Mas a parte mais difícil foi Spinella, e com muito custo ele consegue fazer ela se lembrar. Então ela acaba levando Steven ao jardim e ela explicou tudo o que aconteceu com ela. Então os dois fazem um acordo. Ela restaura o planeta Terra, retirando o injetor, e em troca Steven ia ajudá-la. A Spinella concorda com esse acordo e a cena corta de novo, pulando para uma cena onde Spinella remove o injetor. E nessa parte o Steven foi bem egoísta, só pensando no Felizes para Sempre. Mas não pensou na Spinella, e ela percebeu isso. E para piorar, ele deixou a foice cair no chão. E a Spinella começa a brigar com Steven. Os dois começam a discutir, Steven tentando se explicar. Se explicando, Steven fala que ele entende a Spinella e que foi muito errado da parte da mãe dele ter abandonado ela. Revoltada, Spinella grita com ele falando que ele não a entende e que nunca vai entender. Isso porque a Spinella fala a seguinte frase: estou cansada de toda essa merda. Eu não quero mais brincar com você. O Steve fica zangado e fala a seguinte frase: Spinella, isso não é brincadeira. E quando ele fala isso, a Spinella dá um tapa bem na cara de Steven. Então Steven propõe um acordo. Spinella, já que você fala que eu não te entendo, por que nós dois a gente não se funde? Deixa eu sentir o que você sente. Aí sim, eu irei te entender melhor. A Spinella, ela se vira e dá muita risada. E ela fez sim com a cabeça. Com um sorriso malicioso, ela agarra o Steven com as suas mãos elásticas.
E os dois começam então a dançar. Aí a cena ficou bem estranha. E o resultado disso foi uma fusão muito assustadora. Mas como a pedra do Steven não estava totalmente restaurada, o ser daquela fusão passa mal e vomitou bastante. Um líquido rosa neon. E o ser acabou desmaiando e caindo no chão. A cidade estava um caos. E o injetor que antes estava flutuando tinha voltado à crosta terrestre. As Jans levaram todas as pessoas para um lugar seguro. E elas voltaram tirando aquele ser dali. E o levaram de volta para a casa de Steven. E a Garnet acaba explicando o que está acontecendo. Como a pedra de Steven não está totalmente recuperada e a Spinella estava mentalmente instável, houve uma grave falha na fusão que não só afetou a genética, como também está fazendo o ser perder sangue. E o líquido que o ser estava vomitando é altamente tóxico e pode deixar as pessoas gravemente doentes. Esse líquido é chamado de acromanic, um elemento radioativo que nunca deveria existir. Sua coloração é rosa neon. E essa radiação não só deixa as pessoas muito doentes, como também queima as pessoas, deixando elas com queimaduras horríveis de 3º grau. E o injetor que estava preso na crosta terrestre é altamente tóxico. É um líquido corrosivo, inflamável, que destrói toda a forma biológica. Ele não só queima, como também pode dar um ser humano. Então as Crystal Gems isolam o ser em um quarto, e é nesse ponto que o filme fica sinistro. As Crystal Gems, elas se reúnem e verificam cada ser humano para ver se não há nenhum contaminado. Algumas pessoas foram separadas, pois elas foram contaminadas. A cidade toda entrou em quarentena e ela estava bem destruída por causa do injetor. As Crystal Gems se dividiram. A Pérola estava vendo uma cura para a Acromanic. E a Pérola, ela pede para que o Steven se separe da Spinella. Mas só que o ser fala que no momento eles não podem se separar, já que ele estava tentando entender a Spinella. E ele quer sentir as dores dela para poder entendê-la melhor e poder ajudá-la. Então a Pérola respeita a decisão de Steven e ela pede para que a Ametista cuide do ser enquanto ela vê a cura para Acromanic. A Ametista estava cuidando do ser e é claro que ela estava com uma roupa de proteção para não ser infectada. E uma parada que eu achei muito triste é que o ser agia que nem uma criança. E muitas das vezes o ser tinha crises de choro. Enquanto isso, Garnet cuidava das pessoas que não estavam infectadas, enquanto outras gens cuidava daqueles que estão infectados. E a parte bem perturbadora é que os infectados estavam com a pele rosada, com feridas e queimaduras. Suas peles tinham bolhas. As pessoas gritavam e choravam de dor. A maioria dos infectados não sobreviveu. Já outros conseguiram sobreviver com os medicamentos que as Crystal Gems davam. E a cena corta para a Pérola, completamente no escuro, com velas pretas e preparando um ritual. E com o ritual pronto, Pérola começa a ler em uma língua estranha. As palavras são bem desconexas. E a câmera foca no livro que ela tá lendo.
Era um ritual para a cura de doenças graves, de genes. As Crystal Gems podem ficar doentes, sim. E as doenças das Crystal Gems são bem piores dos que de um ser humano. O ritual de cura dá certo. E o ser daquela fusão é curado da doença. E o Steven e a Spinella se separam. E a fusão é desfeita. A pedra de Steven é restaurada. E ele volta com seus poderes, pois Steven se lembrou do que ele realmente aprendeu. E ele aprendeu que não existe felizes para sempre. E que a vida tem altos e baixos. Dias bons, mas também dias ruins. E que cada um vive de um jeito, em sua realidade própria. A Spinella acorda, mas só que ela começa a chorar muito. Seu choro era bem sofrido. Steven a abraça. E ele também começa a chorar muito. Confusa, ela até pergunta do porquê Steven tá abraçando ela, sendo que ela lhe fez muito mal. E o Steven simplesmente fala que a perdoa. Fala que ele a entende e que ele se sente muito mal. E que pela mãe dele, ele pede perdão para a Spinella. E a Spinella simplesmente o perdoa de volta. Pérola abraça Steven e Spinella. E ela ficou muito feliz, pois o ritual deu muito certo. E de repente o chão treme, todos ouvem um estrondo. As Crystal Gems correm e todas se reúnem para ver o que estava acontecendo. E elas foram para a casa do Steven, pois elas ficaram preocupadas com a Pérola e também com a Ametista. E elas ficaram muito felizes de ver o Steven e a Spinella, deles estarem bem e totalmente curados da doença. E todos avistam as diamantes lhe fazendo uma visita. Steve então aproveita a oportunidade para mostrar a Spinella para as diamantes. E elas então ficam muito emocionadas ao ver a Spinella. Então a cena corta para elas cantando uma música. Venha morar no palácio, preparamos um quarto. Nós só queremos adorá-la. Sabemos que não é ela, mas a ela pertenceu. E ver você nos faz lembrá-la. E você sabe o que é amá-la. Ao analisar bem a música, retrata muito o luto que as diamantes passam, o luto da vida antiga e se abrindo para o renascimento de uma nova vida, ao lado de Spinella. Então a Spinella vai embora junto com as diamantes. E a parte bem bonita é que a nave não só tem o formato de uma gem, como ela também faz um coração com as mãos. E as Crystal Gems olham para a cidade toda destruída por conta do injetor. E o Steven acaba usando seus poderes curativos para consertar a cidade, a restaurando para seu estado original. E ele começa então a beijar o chão diversas vezes. E as Crystal Gems conversam entre si e a Garnet fala que Steven tem que beber bastante água, pois a hidratação é muito importante na hora do beijo. E o filme acaba com as pessoas reconstruindo suas casas e outras deixando flores no túmulo de seus entes queridos. E o filme acaba, aí vem os créditos com a música da Marceline de Hora de Aventura. A música que ela canta é Tudo Permanece. Vamos no jardim lá, tem algo nos esperando, de ponta cabeça, onde colocou. E quando encontrá-lo, meio desbotado, virando vê que o lado de baixo não apagou. Tudo permanece,
Onde você deixou, tudo permanece, mas ainda muda. Bem levemente, de dia e de noite, o sutil acontece quando tudo permanece. Intrigado com esse filme de Steven, eu pesquisei na internet. E a versão oficial do filme não tem a fusão de Steven com a Spinella. E eu simplesmente achei aquilo bem bizarro. E acabei deixando pra lá, já que com certeza foi um fã que editou. E eu simplesmente gostei. Foi bem interessante essa versão. E sinceramente, eu até me sinto melhor. Antes, eu me sentia morto, mesmo estando vivo. Agora, eu acho que eu estou pronto para renascer de novo. Levantei do sofá, abri o DVD, peguei o disco e guardei na capinha e pus de volta dentro do saco. Fechei o DVD, desconectei os cabos. Nem percebi que tinha escurecido. Como um morcego, eu caminho na escuridão. Mesmo sem saber o que irá acontecer, eu tenho esperança. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada e tchau.